Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 30 de maio, penúltimo dia do mês. Amanhã temos uma decisão importantíssima pela Copa do Brasil, tá? Então a gente já vai aí mudando um pouco o foco do Coringão, mas a diretoria simplesmente resolveu trabalhar nesse início de semana, né? Em questão de contratações, já pensando aí na janela do meio do ano, né? Temos exatamente um mês para abertura aí da janela, né? Que após, no início de julho começa, então finalizando o mês de junho já temos aí o início da janela de transferências, tá? Então seguimos atentos, seguimos atualizando a nossa torcida. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição. E vamos pra cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, como já é de costume, tá? Quem atuou aí por mais de 45 minutos contra a equipe do Fluminense ficou fazendo um trabalho regenerativo na parte interna do CT, então aquele trabalho de recuperação e tudo mais. Os demais atletas foram para o campo 3, tá? Fizeram aí o aquecimento e depois uma atividade, trabalho com bola. O Luxemburgo fez uma sequência de passes e simulação de ataque, tá? Simulação aí de situações de ataque. Então troca de passes para fazer a finalização. Atividade importante, né? Ainda mais pelo momento que a gente vinha vivendo, seca de gols e tudo mais, tá? Depois ele comandou mais duas atividades. A primeira delas foi um jogo no espaço reduzido com um golzinho, certo? Então aquela atividade mais para soltar um pouco, sair da pressão, né? Toque de bola ali mais rápido. E depois um treinamento de enfrentamento no campo inteiro. Muitos atletas da base participaram das atividades, tá? 12 atletas no total, certo? E é isso, rapaziada. Outras atualizações importantes, que eu sei que a torcida gosta de saber, sobre o Renato Augusto. Treinou normalmente, certo? O Renato treinou, vem trabalhando aí especificamente para o jogo de amanhã, certo? Então, a nossa comissão vem tendo esse trabalho especial com o Renato Augusto, mas, mais uma vez, não acredito que ele seja titular contra o Atlético. A não ser que ele vá para o sacrifício. Joga ali o primeiro tempo, o começo do segundo e aí seja substituído, tá? Eu acho difícil. Acho difícil, mas não impossível, tá? Então, como a gente sabe que é decisão, talvez o Renato vá para o sacrifício, porque o jogo do final de semana é contra o América Mineiro, que é um dos lanternas aí do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians pode fazer essa opção, né? Essa troca. Vou utilizar o Renato o máximo que der contra o Galo, para depois poupar o atleta contra o Atlético Mineiro. Outra atualização importante é sobre o Paulinho, ainda não fez os novos exames, tá? Provavelmente vai fazer na sexta-feira, certo? Ele já havia feito os exames na última sexta. O resultado foi inconclusivo porque o joelho dele estava muito inchado. E aí eu achei que, segunda, terça ele já faria os novos exames. Não, a comissão pediu até a nova sexta-feira para fazer a nova bateria de exames e aí saber qual que é a gravidade do problema do Paulinho, para saber. Vai fazer a cirurgia, segue só fazendo a fisioterapia, qual vai ser o tratamento ideal, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora apresento para vocês a nossa parceira e patrocinadora do canal, a 1xBet, tá? Aproveitem, rapaziada, conseguiu bônus aí de 100% até R$ 1.200. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês, tá? Cliquem lá no link, coloquem o cupom DMAO que vocês vão ganhar 100% de bônus até R$ 1.200. Colocou 50, vira 100. Colocou 200, vira 400. Colocou 500, vira 1.000. Colocou 1.000, virou 2.000, tá? Aproveitem, família. Amanhã já temos os jogos aí da Copa do Brasil, né? Os confrontos de volta. Temos aí Bahia e Santos pagando 2,09 para a vitória do Bahia, 3,7 para a vitória do Santos,
certo? Cruzeiro e Grêmio, 1.9 para a vitória do Cruzeiro, 3.9 para a vitória do Grêmio. Esse jogo aí foi 1-1 a ida, né? Botafogo e Atlético Paranaense, 1.8 para a vitória do Botafogo, 4.2 para a vitória do Atlético Paranaense. E Corinthians e Atlético Mineiro, 3.26 para a vitória do Corinthians e 3.28 para o empate. Tá? E temos também as odds para a classificação do time, mesmo que, os jogos que deram empate, né? Por exemplo, Cruzeiro e Grêmio, pode jogar na classificação do Cruzeiro, nos pênaltis do Grêmio, certo? Aproveitem, família, aproveitem lá no XBet, façam a aposta de vocês e vamos pra cima que dá pra fazer uma renda, hein, família? Vamos que vamos! Bom, mercado da bola, tá? Eu sei que vocês estão ansiosos, eu também me surpreendi bastante, tá? Com essas novidades. Vamos por partes, tá? Vou começar falando aqui do Cuéllar, que é um volante colombiano. Atualmente joga no Al Hilal, certo? Eliminou o Flamengo aí no Mundial, no começo do ano. Ele tem 30 anos, certo? Tem contrato com o clube árabe até junho de 2024, então mais um ano de contrato que ele tem com o Al Hilal. É empresariado pela OTB Sports. A situação é a seguinte: o Corinthians teria que fazer uma proposta para comprar o Cuéllar agora dia 1º de julho, certo? Essa deveria ser a situação, a negociação. Outro ponto importante, o salário do Cuéllar lá no Al Hilal é de 1.200.000, tá? É um salário alto. Nesse momento, o Corinthians ainda não formalizou a proposta, mas já entrou em contato com o staff dele, estão naquelas conversas iniciais para efetuarem a proposta, para formalizarem a proposta, certo? Eu gosto muito do Cuéllar, certo? É um volante aí, 29 anos, já tem 29 jogos na temporada pelo Al Hilal. É um cara que tem muita qualidade, demonstrou isso quando jogou aqui no Flamengo, saiu, o Flamengo vez ou outra tentou repatriá-lo, certo? Mas não deu certo a negociação. Cara, é uma negociação difícil, é um jogador extremamente caro, é salário alto e a proposta tem que ser alta também. E assim, se vier, vai ajudar muito, mas se não conseguir fechar, a nossa diretoria tem que continuar buscando jogadores desse nível, tá? É o que eu sempre falo. A gente pode debater, eu gosto desse jogador, eu não gosto desse jogador, mas a gente tem que entrar num consenso sobre o perfil de atleta que o Corinthians deve buscar, certo? O Cuéllar é um cara que chegaria hoje para ser titular absoluto. Seria Cuéllar e Fausto Vera. Ponto. Tá? Quero saber a opinião de vocês sobre o atleta, o Cuéllar, tá? Gustavo Cuéllar, volante do Al Hilal, colombiano, que o Corinthians tem interesse e deve fazer uma proposta no próximo mês. Certo, rapaziada? E aí, seguindo no Al Hilal, temos um atleta brasileiro, tá? Que toda a janela de transferências existe o interesse nele. Foi um cara que foi destaque no Goiás, né? O atacante Michael foi destaque no Goiás. Na época o Corinthians tentou contratar o atleta, não deu certo, ele foi pro Flamengo, certo? Foi destaque no Flamengo, foi vendido pro Al Hilal. Toda a janela tem essa conversa que o Michael vai vir pro Brasil, o Flamengo estava interessado, o Grêmio surgiu como um grande candidato também recentemente. E aí o Corinthians entrou de vez na negociação, certo? A situação do Michael é diferente. É um atleta de 27 anos, brasileiro, e o contrato dele com o Al Hilal vai até junho de 2025, tá? Então, o Corinthians tenta negociar com ele por empréstimo, certo? Já que ele tem um contrato mais longo, seria um preço maior. Então, a negociação teria que correr por empréstimo. O Michael tem aí 32 partidas, né, na atual temporada. Chegaria para disputar uma vaga ali no ataque, com o Adson, com o Romero, com o Pedro, com o Barleta. E, pô, seria um grande nome. Um grande nome para a equipe do Corinthians. Se a gente pensar que é um atleta de 27 anos que chega para ser titular, e aí você sobe o nível de competição com o Adson, com o Pedro, com o Barleta, com o Wesley, certo? Eu não vou nem considerar o Romero, cara.
Porque pra mim o Romero tá fora de cogitação no Corinthians. Se sou dirigente do Corinthians, já chego pro Romero essa semana e falo, ó, pode procurar um novo clube. Chegando a proposta, a gente vende você no meio do ano, tá? O Corinthians não tem planos pra você. Então, procura um novo clube, pede para fazer uma proposta, mesmo que baixa, a gente negocia e você vai, tá? Para você jogar, para você não ficar encostado aqui. Então, cara, é isso que eu falo que é a questão do planejamento. Hoje, o Corinthians está indo atrás de um volante, hoje, o Corinthians está indo atrás de um atacante para os lados. Coisa que era para ter sido feita em janeiro, no início da temporada, em dezembro, durante a Copa do Mundo, que você está montando o seu planejamento. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre o Michael, tá? Eu acho que é um nome talvez até mais unânime do que o Cuéllar, tá? É um atacante de qualidade, um cara que joga pelo lado direito principalmente, tá? Tem muito esse debate de, pô, vai disputar a vaga com o Roger, até porque o Luxemburgo mudou o esquema também, tá? E agora o Roger vem jogando mais centralizado com o Yuri, tá? E não só aberto pelo lado esquerdo, tá? Então houve essa mudança também tática no Corinthians, mas nada que não possa ser mudado novamente, tá? Como o Luxemburgo falou, a gente adapta o estilo de jogo de acordo com os jogadores do elenco. Certo, família? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, e agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Parece que ligaram o Wi-Fi lá, ligaram os dados móveis do Parque São Jorge, né? E aí o Duílio e o Alessandro viram alguns comentários aí da torcida e foram pro mercado. Viram as indicações que a gente vem falando, ó, há muito tempo. O Corinthians enviou uma proposta para o Matias Rojas, o meio-campista que é paraguaio, tá? Mas joga pelo Racing da Argentina, um meia de 27 anos, e que o contrato dele acaba agora, no final de junho, certo? Então, a partir do dia 1º de julho, poderia assinar com qualquer clube de graça. De graça. De graça, tá? Pô, há quanto tempo que a gente vem falando do Matias Rojas? E a diretoria parece que entendeu, falou, pô, vamos dar uma oportunidade, vamos avaliar. Avaliaram, viram que o atleta tem qualidade, certo? Viram que ele tem qualidade, é um jogador canhoto, bom de bola. Chegaria para suprir uma ausência que a gente tem hoje no meio-campo. Para ajudar o Renato Augusto, que hoje está disponível, mas nos últimos 10 jogos, por exemplo, não estava. Certo? E a gente tem essa carência no elenco. A gente sabe disso. Mas a diretoria vai empurrando com a barriga, finge que não tem nada a ver. Não, o elenco é bom, vai melhorar, tá? Pontos importantes. O Matias Rojas vinha querendo um salário astronômico. Viu que ninguém ia pagar esse valor. Falou, ó, vamos diminuir a pedida. Vamos entrar aí na realidade dos clubes. E aí o Corinthians falou, ó, beleza, nesse valor nós temos condições. Não divulgaram os valores, tá? Mas é oficial. O Corinthians fez uma proposta e enviou para os empresários do Matias Rojas. Eu vi uma pergunta, tá? Em até uma das publicações antigas, o pessoal falou, pô, John, por que o Racing não renovou o contrato dele então, se ele é um jogador com tanta qualidade assim? Porque a Argentina vem passando por uma crise econômica, tá? O país como um todo, e a moeda lá está muito desvalorizada. A proposta do Racing de renovação quase dobrava o salário do Matias Rojas, eles teriam o maior salário do clube, do elenco, e mesmo assim, um salário baixo aqui no futebol brasileiro, seria maior do que ele ganharia lá no Racing. Hoje, o real tá valendo quase 100 pesos argentinos. Ou seja, se você falar que vai pagar R$1.000 pro cara aqui, equivale a ele ganhar 100 mil pesos lá. Se você falar que o cara vai ganhar 100 mil reais aqui, que é um salário baixo, 100 mil reais aqui é um salário baixo, a gente sabe. Qualquer jogador tá ganhando 200, 300 mil. O Jonathan Cafu, por exemplo, ganhava 300 mil. Então, se a gente falar que o cara vai ganhar 100 mil reais aqui, ele vai ganhar 1 milhão de pesos lá.
Ou seja, se o Corinthians faz uma proposta aqui pro cara, por exemplo, de 300 mil reais, é como se ele ganhasse 3 milhões de pesos. Ou seja, não dá para o clube argentino, que está em crise e que a moeda está desvalorizada, competir com o time brasileiro. Tá? Eles fizeram uma proposta de valorização e mesmo assim nem se equipara ao valor que o clube brasileiro poderia pagar. Então, o Corinthians deve pagar um salário alto para o Matias Rojas, certo? E a competição com o Racing hoje em dia praticamente não existe. A competição hoje é com o Botafogo, que tem interesse, e outros clubes brasileiros que estão meio que sondando a situação do Matias Rojas. Ponto importante, que eu até falei, o Corinthians fez a proposta, já enviou, já está em cima para tentar aí concretizar essa negociação. Quero saber a opinião de vocês. Para mim seria uma contratação muito positiva, porque você não vai pagar pela negociação, certo? Pela compra do atleta, vai negociar direto com o jogador e com os empresários. Tendo um salário que encaixe na nossa realidade, fazendo uma limpa no nosso elenco, saindo o Balbuena, Júnior Moraes, se a gente conseguir negociar o Luan, o Romero, outros atletas aí para irem limpando a folha salarial, pô, negociação excelente, rapaziada. E outra coisa que eu fiquei até pensando, o Corinthians, a gente tem a informação que buscaria 5 contratações na janela do meio do ano. Os nomes que a gente debateu recentemente, Lucas Veríssimo, zagueiro, Ian Couto, lateral direito, Cuejar, volante, Matias Rojas, meio-campista e o Michael, atacante. Então, um reforço para cada setor do campo. Zaga, lateral, volante, meia e atacante. Pô, seria uma reviravolta imensa no nosso elenco. Jogadores de qualidade, o Ian Couto seria a principal aposta, né? Um lateral de 20 anos, mas que demonstrou muita qualidade já no futebol brasileiro e foi comprado pelo Manchester City. Os demais jogadores que chegariam praticamente para serem titulares. O Matias Rojas teria essa questão porque disputaria vaga com o Renato, tá? Com o Renato Augusto. Mas os demais chegariam para serem titulares. Tá? Então, assim, seria uma mudança de patamar, bons nomes, e aí é o que eu falo. A gente pode discordar de um ou outro nome, mas a gente entra num consenso sobre perfil de jogador. Cara que chega para ser titular, não é cara que tá com a idade avançada, que daqui 1-2 temporadas se aposenta, tá? Em uma eventual situação, poderíamos até revender o atleta, tá? Então, assim, creio que são bons nomes, tá? Mas é aquilo, a gente conhece a diretoria do Corinthians. Até os caras que chegariam por empréstimo ou que estão livres no mercado, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque essa diretoria, para fazer negócio, para pagar mais do que deve, certo? Para pagar... Não, o cara pediu tanto. Não, vamos pagar tanto que não... Então vamos com calma, olhando. São bons nomes, seriam ótimas contratações para a nossa equipe, tá? Ainda mais vendo o elenco que temos nesse momento, mas um pé atrás com essa diretoria. Tudo que vende muito dessa diretoria aí, né? Pô, coisa muito boa assim, eu já fico com o pé atrás. Vamos esperar aí a concretização dessas negociações pra gente opinar com mais propriedade. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês sobre esses 3 nomes que surgiram agora, né? E os 5 nomes que a gente debateu aí no vídeo. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!